Oi, gente! Então vamos continuar com os nossos prefixos de origem latina. Lembrando que nós estamos vendo o capítulo da formação das palavras. Nós já vimos a composição, nós já vimos os tipos de composição, nós já vimos a derivação e os tipos de derivação, a gente já viu o hibridismo e já viu que as palavras híbridas às vezes estão no capítulo da formação de palavras, às vezes em algumas gramáticas ou livros didáticos vem num capítulo independente, assim como os prefixos de origem latina ou sufixo ou os radicais, às vezes vem em capítulos independentes. Eu combinei com vocês, então, que para a gente enriquecer o vocabulário e, ao mesmo tempo, relembrar o que a gente estudou lá em estrutura das palavras, onde a gente estuda os morfemas lexicais, os morfemas gramaticais, e lembrando que a gente estudou na formação de palavras, que foi o que eu acabei de dizer para vocês, a composição, a derivação e o hibridismo. Então, para juntar tudo isso e ampliar o vocabulário, a gente resolveu por bem de ver alguns prefixos de origem latina. Então, como eu disse para vocês nos vídeos anteriores, eu pretendo ver com vocês uns 20, 30 prefixos de origem latina. Hoje a gente vai ver mais 5, tá? E todo esse conteúdo que eu falei agora, acabei de falar, tudo tem nos vídeos anteriores. Então vamos ver mais 5 significados de prefixos de origem latina que a gente usa no nosso dia a dia, a todo momento, e nem sabe que naquela palavra tem um prefixo e que esse prefixo é de origem lá da língua latina, lá do latim, tá? Então eu botei 5 significados aqui para a gente ver. O significado de movimento de cima para baixo, o significado de ação contrária, de separação, de privação de alguma coisa, o significado de divisão ou de negação de alguma coisa, o significado de movimento para fora ou de um estado anteriormente sedimentado, e o significado de posição exterior. Nós vamos ver, então, radicais de origem latina que tem esses 5 significados. Vamos ver que radical de origem latina que, em geral, quer dizer um movimento de cima para baixo. Então, a gente tem aqui o prefixo, eu volta e meia vou dizer prefixo e digo radical, né, gente? Então, vamos ver que prefixos de origem latina a gente tem que queira dizer movimento de cima para baixo. Então, esse prefixo é o D. Né? Em geral, quando a gente vai indicar o prefixo, a gente coloca o prefixo e coloca esse tracinho aqui que quer dizer a continuação da palavra. Então, vamos ver movimento de cima para baixo. Em que palavras a gente encontra esse prefixo? Na palavra depor, na palavra demolir e na palavra decrescer. Veja que todas essas palavras aqui, elas realmente indicam um movimento de cima para baixo, né? Depor alguma coisa em cima da mesa, dar o seu depoimento, ou seja, o depoimento em cima de alguma coisa já previamente sabida. Depor, pôr em cima, né? Eu vou dar o meu depoimento, depor, a partir de algo que já existe. A mesma coisa, decrescer, movimento
de cima para baixo, decresce, né? E como demolir também, né? O contrário de construir, demolir, desmanchar. Então, o prefixo de significa movimento de cima para baixo. Vamos ver qual é o prefixo de origem latina que quer dizer uma ação contrária, ou uma separação, ou uma privação de alguma coisa. É o prefixo des. E temos as palavras aqui como exemplo: desvendar, discriminar e desfazer. O discriminar, que também se utiliza descriminalizar, né? É tirar o efeito de um crime, ação contrária, ou separar do crime. Desvendar, se eu tô vendando, eu tô tapando, né? Se eu tô desvendando, eu tô tirando aquela venda, eu tô enxergando melhor, então eu tô praticando uma ação contrária. E desfazer também. Ao invés de eu estar fazendo alguma coisa, eu estou deixando de fazer ou estou desmanchando o que foi feito. Então, eu estou fazendo uma ação contrária, tá? Depois, qual é o prefixo de origem latina que tem o significado de divisão, de negação? Aqui nós temos 3 prefixos de origem latina que podem indicar divisão ou negação. Nós temos o prefixo dis, nós temos o prefixo di e nós temos o prefixo dir. Então, a gente vê na palavra disforme, né, que é uma negação da forma, ou é uma divisão disforme, não tem muito ali o que mostrar a forma, né? Digerir, também, digerir não deixa de ser uma divisão, né? Quando está fazendo uma digestão, está dividindo ali o alimento. E dirimir, dirimir é não deixar dúvidas, é aclarar aquela dúvida, né? Então, é dividir aquele assunto, dirimir, para entender aquele assunto, né? Depois, movimento para fora ou estado anterior. Qual é o radical latino que quer dizer movimento para fora ou estado anterior? Nós temos 3 radicais latinos: o ex, né, com X, o ex e o e. Então, nós temos expatriar, né, colocar para fora alguém que está dentro de um determinado país, expatriar, tirar daquela pátria, movimento para fora. Escorrer também, né, escorrer alguma coisa, fazer com que aquilo também vá para fora escorrendo, e emergir. Depois, qual é o radical de origem latina que quer dizer posição exterior? Esse a gente usa muito também, que é o radical extra. Extraordinário, extravasar e extraviar. Então, é uma posição exterior, é além de alguma coisa ordinária, alguma coisa comum, é extra, é para fora, é mais do que aquilo. Assim como extravasar, né? Que vazar é deixar ir. Extravasar é uma posição mais exterior ainda, deixar ir totalmente para longe. E extraviar também, né? Extraviar é ir além, é uma posição bem exterior, né? Então, gente, por hoje são esses 5 prefixos de origem latina que servem, volto a dizer novamente, para quê? Para a gente ampliar o vocabulário, para a gente recordar que existem
morfemas gramaticais e morfemas lexicais, para recordar que a formação de palavras se dá pela composição e pela derivação e pelo hibridismo. Então, nada mais natural que a gente estudasse um dos morfemas. Que morfema a gente está estudando? O prefixo. Prefixo de que origem? Origem latina, lá do nosso latim, tá bom? Então, por hoje é isso, e no próximo vídeo a gente vê mais alguns prefixos de origem latina. Se algum momento eu me enganei de radical, não é radical. São prefixos de origem latina, ok? Então, por hoje é isso, e até o próximo vídeo.